Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Hoje nós vamos estudar um pouco da política desenvolvimentista ali na década de 70, né, em relação ao estado do Acre. Vamos lá? Vamos começar falando da autonomia acreana, né? Apesar de o Tratado de Petrópolis, né, ter reconhecido o território acreano como brasileiro, a incorporação ocorreu, né, na forma de território e não como um estado independente, né? Isso desagradou o povo acreano, né, em relação de sua dependência, né, do Poder Executivo Federal, pois significava que o Acre não tinha direito, né, a uma Constituição própria, não podia arrecadar impostos, né, dependia de repasses orçamentários, né, do governo federal, e sua população não poderia votar, né, nas funções executivas ou legislativas. A autonomia política do Acre, né, ela tornava-se então a nova bandeira, né, da luta, né? Começaram a ser fundados, né, clubes políticos e organizações de proprietários, né, ou trabalhadores em diversas cidades como Chapuri, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, né? E em poucos anos a situação social acreana ela se agravaria, né? Muito, né, devido à redução no preço da borracha, né, que passou a ser produzida lá no Sudeste Asiático, na Malásia. A radicalização dos conflitos, né, logo produziria, né, efeitos mais graves, né, o assassinato de Plácido de Castro em 1908, né, que foi um dos líderes, né, da oposição ao governo federal. E em 1910, né, registrou-se a primeira revolta autonomista, né, em Cruzeiro do Sul, sendo seguida por Sena Madureira em 1912 e em Rio Branco, né, em 1918. Todas sufocadas, né, à força, né, com grande violência aí pelo governo brasileiro. A sociedade acreana viveu, então, um dos períodos mais difíceis da sua história, né? Os anos 20 foram marcados pela decadência, né, econômica provocada pela queda, né, dos preços internacionais da borracha, né, como a gente falou anteriormente, e os seringais, eles faliram. Toda a riqueza acumulada, né, havia sido drenada, né, e o Acre ficando isolado do resto do Brasil. Então, ali na década de 70, né, houve aí um reavivamento da economia, né, com a expansão da fronteira agropecuária. Então, a gente trouxe, aí a década de 70, ela trouxe profundas alterações nesse cenário, né, decorrente da reorientação do modelo de desenvolvimento da Amazônia, né, produzido pelos militares, ali na ditadura militar, né, visto como um estado marginalizado e pouco desenvolvido. Para o Acre, né, foram orientados investimentos em pecuária e agricultura, que alteraram radicalmente a base de recursos naturais e a vida da sua população. O estado do Acre, né, ele não fica imune aos avanços, né, nas frentes de expansão e aos fenômenos, né, ligados à dinâmica da economia brasileira. Por exemplo, né, no final aí da década de 60, configurou-se um contexto de valorização do mercado de terras, em consequência da concretização das condições prévias, né, para a expansão da produção agropecuária no país. A implantação de indústria, né, produtoras de máquinas, né, implementos e insumos químicos e biológicos para essa produção, bem como as indústrias, né, que beneficiavam as matérias-primas, né, agropecuárias. É também desse período a institucionalização do Sistema Nacional de Crédito Rural, né, de 1965. Os sulistas no Acre, né? Os anos 70 e 80, eles desenham outro contexto para o Acre, né? Com a vinda dos chamados paulistas. Essa identidade, né, foi atribuída de forma genérica, né, a grandes empresários sulistas, imigrantes, né, rurais que vieram para o Acre com o objetivo de especular, né, com a compra, né, de grandes seringais. É importante salientar que, apesar do número razoável de pessoas oriundas da região sul e sudeste, né, para os projetos de colonização, houve um grande número de pessoas residentes, né, em áreas de florestas, né, ou rurais dirigidas por projetos de assentamento, né. Nesse sentido, os assentamentos eles serviam para atenuar as pressões do sul e sudeste, né, mas principalmente das pressões existentes no Acre, né, pela qual muitas pessoas foram mortas, né, e expulsas de suas terras. E aí, essas pressões, né, vinda de vários segmentos sociais, elas contribuíram para a criação dos projetos de colonização do Acre, entre os quais, né, destaca-se, né, os ex-seringueiros e poceiros, expulsos dos seringais por ocasião do processo de transferência das terras acreanas, né, para os fazendeiros do Centro-Sul. Em meados de 70 do século XX, né, as tensões entre os pecuaristas e os latifundiários, né, de um lado, e os seringueiros do outro, né, fomentaram a expropriação, né, dos seringais, dando origem, né, a um contingente de desempregados, né, nos bairros e no entorno ali das cidades acreanas, né.
uma parceria significativa, né, de famílias, né, uma parcela, né, grande dessas famílias migrou para os seringais da Bolívia, né, e ali eles constituíram família, né, criando novas identidades, né, e esse novo ator social, ele foi designado por um grupo de estudiosos como brasilianos, né. A reação da sociedade, né, diferente de outras regiões da Amazônia, né, que passaram pelo mesmo processo, né, e ao fim da década de 90 havia sido alterado, né, profundamente a configuração socioeconômica da sua população, né, por influência de imigrantes oriundos do sul do Brasil. No Acre, né, as comunidades tradicionais de seringueiros, indígenas e pequenos agricultores reagiram a essas mudanças, né, apoiados por instituições da Igreja Católica, né, como a CPT, né, que é a Comissão Pastoral da Terra, a CIMI, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, organizações sindicais, né, como o CONTAGE, né, a Confederação dos Trabalhadores em Agricultura, né, políticas, né, como o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, a CUT, né, Central Única de Trabalhadores, e segmentos, né, até então marginalizados, organizar a defesa desses territórios, né, recursos e modos de vida, né, incentivadas, né, para incentivar a impedir os desmatamentos, né, que era a base econômica e o meio de vida dessas populações. Então, ficaram conhecidos no mundo inteiro, né, dando origem a alianças estratégicas, né, que persistem até hoje. Então, o custo de muitos conflitos, muitas mortes, né, a sociedade acreana conseguiu redirecionar o modelo econômico implantado pelos militares, né, que era o modelo agropecuário, pecuarista, né, a custa do assassinato de líderes representativos, né, como o Wilson Pinheiro e o Chico Mendes, né, entre outros, evidenciou a força da reação da sociedade local aos agentes externos, né, e produziu o recuo daqueles investidores que apenas buscavam exploração, né, de curto prazo, né, dos recursos naturais e da força de trabalho. A partir dos últimos anos da década de 70 e durante os anos 80 e 90, o Acre passou a ser um cenário de inúmeras experiências inovadoras, né, de gestão de recursos naturais, né, investimentos sociais em parceria com instituições nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo em que defendiam seus direitos, né, diversos grupos sociais elaboravam novas propostas, né, que foram sendo implementadas em pequena escala em todo o Acre. Uma dessas ações, né, foram a defesa, né, e a criação, posteriormente, né, das reservas extrativistas. A ideia de reserva extrativista, ela surge em 1985, durante, né, o primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, como uma proposta para assegurar a permanência dos seringueiros em suas colocações, né, ameaçada por essa expansão, né, das grandes pastagens, né, pela especulação fundiária e pelo desmatamento. O conceito surgiu entre populações extrativistas, né, a partir da comparação com as reservas indígenas e com as mesmas características básicas. As terras são da União, né, e o usufruto é das comunidades, né, uma espécie de reforma agrária apropriada para os moradores da floresta. Duas fases podem ser identificadas no processo de construção da proposta. A primeira, né, de 1985 a 2000, cobre o período no qual o conceito de reserva extrativista foi formulado, né, pelos seringueiros e incorporado às políticas de reforma agrária e de meio ambiente. A segunda fase, de 2000 até presente, né, momento, é de luta pela criação de novas áreas, né, e pela implementação de programas, né, sociais e econômicos visando a melhoria das condições de vida dos moradores dessa área. A gente tem aí, ó, o decreto, né, 98.897, né, de 30 de janeiro de 1990, que definiu as reservas extrativistas como espaços territoriais destinados à exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais renováveis por populações extrativistas, e justificou, né, os planos de conservação ambiental para a Amazônia não levam em conta no passado a existência de populações locais que habitam a floresta, né, retirando dela meios para sobreviver mediante o uso de técnicas não predatórias, né. Então, é uma
uma proposta de um desenvolvimento sustentável, né, a criação das reservas extrativistas, né, e passa a ser uma bandeira, inclusive, né, de grandes ambientalistas. A gente tem, né, no Acre, grandes extensões de terras que são ocupadas, né, por essas populações tradicionais. E aí a definição legal, né, o SNUC, né, define reserva extrativista como uma área utilizada por populações locais cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, né, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, né? Tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. A reserva de desenvolvimento sustentável, ela é definida como uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se, né, em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações, né, e adaptados às condições ecológicas locais, né, que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Situação atual. Na Amazônia, as reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentáveis, federais e estaduais, totalizam 92 unidades. Elas cobrem uma área de mais de 24 milhões de hectares, né, representando 4,8% da Amazônia Legal, 19% das UCs, né, da Amazônia e 8% das florestas da região, beneficiando 1,5 milhão de pessoas. Contabilizando, né, as áreas sob gestão compartilhada entre comunidades tradicionais e poder público, né, no formato de unidade de conservação de uso sustentável, tem-se hoje, né, na Amazônia, um total de 53 RESECs, né, 19, né, reservas de desenvolvimento sustentável, né, e 179 PAIs, né, federais e estaduais, que ocupam, né, uma área de aproximadamente 35 milhões de hectares, representando cerca de 7% da Amazônia Legal. A gente tem aí um mapa, né, onde em vermelho estão as RESECs, né, em azul estão aí as reservas de desenvolvimento sustentáveis, espalhadas, né, ao longo do Brasil. A economia do Acre. O produto interno bruto do Acre é o segundo mais baixo do Brasil, né? Somando um total de reais, né, de 15,33 bilhões em 2018, de acordo com o IBGE. O PIB, né, per capita, né, para o mesmo ano foi de 17.636, considerando a participação setorial das atividades econômicas. Os serviços, né, contribuem com a maior parcela para a formação do PIB acreano, né, seguidos da agricultura e da indústria. A indústria do Acre, né, ela concentra-se no setor de construção civil, que tem a maior participação na composição do PIB industrial. Na sequência estão os serviços urbanos, né, a indústria de transformação voltada para a produção de alimentos, os minerais não metálicos e a indústria madeireira. O Estado destaca-se pelo setor extrativista, né, agroextrativista, né, principalmente a extração ainda do látex e a produção da borracha. A madeira também é outro produto primário, né, de extrema importância para a economia do Acre. Uma vez que o carro-chefe das exportações ainda, né, é o agroextrativista, né, como a castanha do Pará, o carvão vegetal e o açaí. Agora nós vamos exercitar um pouco o que nós aprendemos na aula de hoje. A partir de 1970, o Acre recebe outro fluxo migratório, com a vinda de grandes empresários sulistas e migrantes rurais, né? Como estes eram chamados? A, turcos. B, cariocas. C, capixabas. D, paulistas. E, gaúchos. Resposta certa aí são os paulistas. Aí. Agora vamos a mais uma questão, né? O que são as reservas extrativistas, né? É o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, que trata ali, né, uma reserva extrativista como uma área utilizada por populações, né, extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia no extrativismo sustentável daquela região. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.